gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal e dessa vez eu vim falar sobre uma coisa que vocês pediram muito, que é a minha faculdade de jornalismo. Eu já estou de férias, então eu completei o meu primeiro semestre e estou aqui para falar para vocês sobre as minhas experiências. Eu pedi lá no Instagram e no Facebook para que vocês deixassem perguntas para eu responder, o que vocês gostariam de saber sobre essa minha experiência inicial. Vamos começar. Eu vou responder as perguntas mais frequentes e aquelas que eu achei mais interessantes responder. Eu acho importante dizer que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas primeiras semanas na faculdade. Lá eu conto por que eu escolhi jornalismo, como foi meu primeiro dia de aula e coisas assim, então vou deixar linkado aqui, vai estar aparecendo aqui. Então, algumas das perguntas que vocês fizeram, eu respondi lá. Então, corre lá pra ver também. Bom, algumas pessoas me perguntaram se em algum momento desse semestre eu pensei em desistir. Tipo, estava naquela aula, naquele momento, pensei, putz, jornalismo não é pra mim, estou indo embora. Não, eu não pensei. Na verdade, me deu mais certeza ainda de que é isso que eu quero fazer pra minha vida. É óbvio que às vezes batia uma dúvida de tipo, será? Será que é isso, sabe? Mas eu acho que foi uma fase muito conturbada, uma fase de muitas mudanças. Então eu tive meses muito difíceis para me adaptar com as mudanças, sabe? Mas o curso em si, eu não pensei em desistir. Tipo, não me vejo fazendo outra coisa a não ser jornalismo. E já que eu falei de mudanças, né, me perguntaram quais foram as mudanças da minha rotina. E, gente, tudo mudou. Eu estudava numa escola que dava 15 minutos andando a pé. E eu tô numa faculdade que demora 1 hora de carro. Então, assim, isso já é uma puta diferença. Porque eu saio muito antes da aula começar, eu chego muito depois da aula começar. Então, o meu horário de aula é muito ruim, porque é da 1 às 5h40, ou seja, eu passo o dia na faculdade. A minha impressão é de que eu acordo, vou pra faculdade, chego da faculdade e durmo. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive, sabe? Não ter tempo pra mais nada além da faculdade. O que mais mudou? Eu só vejo meu namorado de fim de semana nos períodos de aula, o que foi muito difícil também, porque a gente estudava na mesma sala, tipo, na mesma escola, a gente se via todos os dias, durante o dia todo. E aí, de repente, a gente começou a ver de, tipo, sábado e domingo, e às vezes nem isso, porque, sei lá, às vezes ele viaja, às vezes imprevistos acontecem, sabe? Essa foi a parte mais difícil pra mim, me adaptar a mudanças, e eu acho que eu ainda não consegui fazer isso. E perguntaram também das matérias, quais matérias eu tinha e por que eu tenho elas. Eu tenho música, né? E perguntaram, tipo, pra que você tem música? E, enfim, vou falar pra vocês as matérias que eu tenho. Música, cinema, história da arte, conceitos de jornalismo, psicologia, sociologia, fotografia, teorias da imagem, ética, gramática, redação, enfim. Jornalismo é uma área muito ampla. Você pode falar, escrever, qualquer coisa. Mas para você falar sobre qualquer coisa, você tem que saber de tudo. Você tem que ter uma base muito grande, sabe, de conhecimento. Então eu tenho as matérias teóricas que me dão esse conhecimento. Então, música, cinema, história da arte são essenciais pra mim, por exemplo, que gosto muito de jornalismo cultural. Por exemplo, se eu seguir essa área, eu vou em shows e eu vou fazer críticas de show, fazer críticas de cinema, fazer críticas de apresentações musicais. Então, se eu não tiver base da teoria de cinema, da teoria de música, da teoria de artes, eu não consigo falar sobre isso, entende? Então, a maior parte das matérias que eu tive no primeiro semestre servem para me dar base de conhecimento. Conceito de jornalismo e gramática são as únicas que puxam mais pro lado de jornalismo. Jornalista tem que saber escrever. Então, eu tenho gramática, tipo, pro resto da minha vida, sabe? Gramática e redação, a matéria se chama. Então, eu escrevo muito, sabe? Eu tenho que aprender a escrever direitinho. E conceitos de jornalismo foi a única matéria nesse primeiro semestre focada para jornalismo mesmo. Então, eu aprendi como constrói uma notícia no jornal impresso, quais os elementos de uma notícia, como fazer uma notícia. Então, eu aprendo, tipo, a base do jornalismo. Eu vou entender ali o que o jornalista faz e o que é fazer jornalismo. E as que eu mais gostei foram cinema e conceitos de jornalismo, né? Se eu não tivesse gostado de conceito de jornalismo,
eu podia ter ido embora. Perguntaram se eu penso em me formar em outro curso depois que eu terminar jornalismo. E sim, só ainda não sei exatamente o que. Tipo, eu amo psicologia, eu me apaixonei por cinema nesse semestre, mas eu pretendo sim. Perguntaram em que área do jornalismo eu me imagino trabalhando. O que eu gosto atualmente é jornalismo social e jornalismo cultural, como eu comentei pra vocês. E eu gosto muito de escrever, não sei se eu consigo me imaginar na TV ou falando na rádio, mas eu tô no primeiro semestre, sabe? Muita coisa pode mudar. Eu decidi que eu vou manter a minha cabeça aberta para novas ideias e talvez isso mude, sabe, daqui pra frente. Me perguntaram se eu queria jornalismo desde sempre ou se foi uma escolha de última hora, e eu nunca quis jornalismo. Nunca. Pra mim eu ia fazer alguma coisa na área da saúde, e apesar de ser apaixonada por comunicação, eu nunca gostei de publicidade e jornalismo eu nunca me vi fazendo. E no terceiro colegial eu comecei a pensar na hipótese e eu comecei a pesquisar mais sobre a profissão, e aí foi ali que eu decidi, acho que no meio do terceiro colegial. Me perguntaram o que eu acho que uma pessoa que pretende fazer jornalismo tem que ser, e você tem que ser extremamente crítico, problematizar mesmo, você tem que ser curioso, flexível, porque jornalista não tem rotina, você tem que gostar de escrever, você tem que gostar de ler. Acho que essas são as básicas. Me perguntaram também se eu me decepcionei com alguma coisa, se, enfim, a imagem que eu tinha da faculdade antes se concretizou. E eu acho que uma coisa muito importante é, eu não crio muitas expectativas. Eu entrei na faculdade totalmente vazia de expectativas. Então, o que aconteceu, o que eu gostei, o que me fazia vibrar nas aulas, foi um bônus, sabe? Eu não estava esperando muito ou pouco para me decepcionar ou não. Então, é isso. As poucas expectativas que eu tinha foram completamente supridas e, muito pelo contrário, é melhor do que eu imaginava, sabe? Me perguntaram se para fazer jornalismo você precisa escrever muito bem. E olha, escrever bem é um bônus, porque você vai escrever muito na faculdade. Tipo, todos os meus trabalhos foram escritos no estilo de artigos, matérias, notícias. Aqueles que eu não escrevia mais ou menos, as notas eram mais baixas, sabe? Mas você tá na faculdade pra isso, você tá ali pra aprender a fazer o que você deve fazer na sua profissão. Então, se você não escreve maravilhosamente bem, tá tudo bem, sabe? Você vai aprender, vão ter aulas que vão te ajudar a melhorar a sua escrita. Saber escrever muito bem é um bônus, mas não essencial. A Ana Luísa, vou falar o nome dessa vez porque ela foi bem específica e talvez ajude muita gente. A Ana Luísa perguntou: queria fazer cinema, mas na minha cidade não tem. Logo optei por jornalismo por acreditar serem cursos parecidos. Você concorda? Não acho que sejam cursos parecidos, mas eles se conectam em algum ponto. Você pode fazer jornalismo de cinema, então você vai falar sobre isso na sua vida, mas eu acho que se você fizer jornalismo querendo fazer cinema, você vai sentir necessidade de se aprofundar depois. Então você provavelmente vai fazer jornalismo e depois você vai ter que fazer cinema. O que eu indico para as pessoas é, se você sabe sobre o que você vai falar, faça a faculdade daquilo que você quer falar. Por exemplo, você sabe que você quer fazer jornalismo de moda, faça moda. Entende o que eu tô falando? Eu não sei sobre o que eu quero escrever. Na verdade, eu não quero escrever sobre uma coisa específica, então eu decidi fazer jornalismo. Gente, jornalismo não precisa ter diploma mais para você ser jornalista. Então você pode fazer um cinema, por exemplo, e ser jornalista de cinema. Mas, no seu caso, Ana, que não tem a faculdade na sua cidade, se você puder ir para outra cidade fazer cinema, eu te indico. Se você não puder, eu acho que você vai ser feliz na área de jornalismo, porque principalmente se for uma faculdade que tem o jornalismo bem prático, sabe? É uma faculdade que tem muita criação, então você provavelmente vai ser feliz. Isso eu acho que é uma coisa bem importante também. Você tem que ver o tipo de jornalismo que você quer. As faculdades são muito diferentes, então eu conheço faculdades que são extremamente teóricas, então você vai escrever e ler, escrever e ler, escrever e ler. E tem faculdades que são extremamente práticas, que é o meu caso. Eu gosto muito mais de faculdades
práticas do que teóricas. Me perguntaram se eu tenho medo de não conseguir emprego porque jornalismo é um curso que não é tão garantido. E não, eu não tenho medo. Gente, eu não sou uma pessoa medrosa, sabe? Eu acho que eu não nasci pra estudar e trabalhar. Eu acho que a gente está tanto nessa correria de estudar para trabalhar, trabalhar para viver, que a gente esquece de viver. Então, eu não acho que eu vou ficar sem emprego um dia. Existem trabalhos de freelas, eu vou estar formada em fotografia, vão ter bico, sabe? Se eu não tiver um emprego fixo, alguma coisa vai ter para eu fazer. Então, assim, passar fome eu nunca vou passar. Se eu estiver feliz fazendo jornalismo, se for isso que eu gosto de fazer, tá tudo bem se eu ganhar pouco, sabe? Eu acho que é isso, gente. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e que eu tenha sido clara nas respostas. Se ainda ficou alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo. Eu espero muito que eu tenha ajudado alguém que, tipo, estava na dúvida de jornalismo, conseguiu se decidir pra sim ou pra não. E, enfim, não esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal e, é claro, de me seguir em todas as redes sociais. Um enorme beijo e até o próximo vídeo!